Na mostra de ciência e educação aqui do Shopping Iguatemi, em homenagem à Semótica 2014, nós estamos vivenciando coisas importantíssimas. São kits educativos e a área de difusão científica. E o que não falta é criança curiosa. Aqui elas estão descobrindo o mundo da química e tem muita coisa para se ensinar, muita coisa para aprender. E várias coisas são ensinadas ao mesmo tempo e vivenciadas ao mesmo tempo. O monitor agradece, as mães também, e as crianças se retiram. Mas no momento de se ensinar, o que vale é a presença, a interação. O que se ensina com o kit de química e como as crianças aprendem vivenciando dessa maneira lúdica? Bom, no kit de química aqui eu tento explicar para eles as questões de pH, a Coca-Cola, porque conduz eletricidade, porque o açúcar não conduz eletricidade. Eu tento mostrar para eles quando você mistura uma substância sólida e uma líquida, dependendo como você mistura e o que você utiliza, ela volta a separar. Então é o cotidiano, eu tento mostrar o cotidiano para eles. E as crianças, na medida que você vai explicando, elas interagem, elas querem saber mais, elas são provocadas a entender melhor? Sim, são muito provocadas. Quando eu faço a reação de precipitação, por exemplo, eles ficam todos fascinados, tentando entender o porquê você mistura e depois ele separa. É assim mesmo, é a mostra de ciência do Shopping Iguatemi. Mas toda a feira, toda a mostra, ela vem acompanhada de cartazes ilustrativos e de cartilhas educativas, além do kit. Então isso dá um charme todo especial, porque à medida que se entende o cartaz, onde está vivenciando, olha-se o kit, aprende-se fazendo, inclusive com cartilhas ilustrativas, isso tudo fica muito educativo, muito interessante. Mas a gente vem até aqui, ó, quando a gente passa de outra perspectiva para as aventuras com os raios de luz. Olha só. À medida o monitor mostra, eles ficam interessados, utilizando-se uma fonte de luz, né, lentes, ela vai ensinando o que acontece à medida que você usa lentes diferenciadas. Lentes, fonte de luz, aventuras com os raios de luz. O que está se ensinando com esse kit? A gente consegue mostrar um pouquinho de como os raios de luz, como é que mostrar a prática do que os alunos já aprendem na escola, que os professores desenham lá no quadro, de tudo como funciona um espelho, uma lente, um prisma. E vocês aprendendo isso, é legal aprender esse tipo de coisa? Sim, é legal, é bem diferente mesmo do que você vê na teoria, ver na prática é bem melhor. Legal, vamos deixar eles continuando se interessando aí pelas aventuras com os raios de luz. E bem demonstrativo, bem interessante. O mundo microscópico. À medida que a criança pega um microscópio na mão e verifica coisas minúsculas, pequeninas, de forma diferentes, elas acabam se surpreendendo. O que ela parece? Qual o formato? O que é isso? O mundo da microscopia é um mundo fantástico, é um mundo voltado para a área do ensino, em que as crianças aprendem à medida que o instrutor, o monitor ensina, e assim elas ficam interessadas cada dia mais por esse mundo maravilhoso. E antes mesmo de se colocar no microscópio, a monitora explica o que está na lâmina. E à medida que ela explica o que está na lâmina, ela vai mostrar o efeito lá no microscópio. A mãe também se interessa, porque ela também fica querendo saber o que vai ser mostrado, de que forma, o que meu filho está aprendendo. Nesse zigue-zague é que é legal. Olha lá, ela mostra o que ela vai acabar produzindo na lâmina, né? E vai levar para o microscópio. Mãe, me explica o seguinte: as crianças aprendendo assim de maneira interagindo com o que está sendo proposto, no caso aqui é o mundo microscópico, e vivenciando tudo isso, a importância da educação nessa história. A transformação das práticas sociais, educativas, de cidadãos, de cidadãs. Então é um meio de entrarmos em contato com a natureza e formar novos cidadãos e novas cidadãs para poder viver melhor nessa natureza. Muito bem, obrigado, mamãe. Olha, aqui ao lado tá todas elas, olha, elas, todas elas interessadíssimas sobre o que elas viram agorinha de pouco, né? É assim mesmo, é os pais juntos
à medida que o monitor explica, o pai também interage, complementa, dá a sua opinião. Nessa possibilidade de todos conversarem, de todos interagirem, dá uma situação muito ampla, muito grande em matéria de educação. E isso é muito importante, acompanhando cartilhas, acompanhando as lâminas, acompanhando o próprio microscópio e todos eles prestando muita atenção. Agora eu vou interromper um pouquinho a monitora aqui, vou perguntar para ela. O que se aprende com um kit dessa natureza e eles ficam interessados? Eles são super interessados e acho que a gente aprende a passar coisas simples mesmo. Com um kit bem simples a gente consegue ensinar importantes aspectos da biologia, principalmente a base de biologia celular, do que é a célula. Aqui, olha, nós estamos vendo um mundo diferente, um mundo da energia solar. E aí, os monitores da USP, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, ensinam também sobre o princípio da energia solar. E isso é muito importante para as crianças aprenderem, ficarem curiosas e crescerem no conhecimento. Uma plaquinha solar que recebe uma determinada quantidade de energia e faz aí a hélice do avião girar, ou mesmo uma roda d'água, que seria d'água, mas aqui também está sendo gerada por energia solar, né? E outros tantos, helicóptero e tantos outros. É assim mesmo, o mundo da energia solar, economizar energia é uma boa, e esse princípio energético é uma energia sustentável e a gente precisa aprender um pouquinho mais. O monitor acompanha, monitor do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, junto com o aluno. E nesse kit educativo, as certezas do acaso, se aprende muito, se aprende vivenciando, fazendo, aprendendo. E o monitor acompanha, dá as orientações e nas anotações os alunos aprendem. Vamos ver o que tem nesse kit em questão. Eu vou perguntar ao monitor o que ele está fazendo, ou melhor, o que ela está fazendo, o que ela está ensinando. Nesse kit em específico, nós temos aqui, ó, eu vou pedir uma licença para mostrar. Olha, nós temos aqui, ó, um kit com várias cores desse kit, chamado de amigo secreto. Mas o que será que é isso? Como será que se ensina dessa forma? Dadinhos coloridos, alguns vermelhos, outros pretos, de formatos diferentes. O que seria isso? Por que entender ciência dessa forma? Com dados, números, assinalando aquilo que está se acertando. O que você ensina com esse kit didático? Basicamente, com esse kit, a gente consegue explorar o conceito de probabilidade, tanto com os dados, quanto com esse equipamento que vai mostrar qual que é a probabilidade no amigo secreto da pessoa tirar ela mesma, ou de duas pessoas trocarem presentes, ou de não acontecer nenhum problema e completar o ciclo de presentes de uma vez só. E dá para fazer isso aqui. A gente pode fazer alguns testes com moedas, brincando de cara ou coroa, para a criança conseguir perceber qual a chance de cair mais cara, qual a chance de cair coroa, isso nas faces dos dados. E nós temos alguns chocalhos para tentar descobrir qual a quantidade de bolinhas brancas e vermelhas que tem dentro deles. Olha só, nessa brincadeira do acaso, que envolve esses dados, inclusive coloridos, e mais, até uma moeda, isso tudo se ensina ciência? Sim, ajuda o aluno a perceber melhor o conceito, ele conseguir ver na aplicação de coisas simples como que faz os cálculos. O que você está aprendendo com esse acaso? Vai chegar aonde isso, hein? Para ver as possibilidades de qual cai mais. Interessante. Ela brinca, sorri, aprende, se diverte e tudo isso aqui na Mostra de Ciência do Shopping Iguatemi. Vem comigo, nós vamos ver um pouquinho mais dessa grandiosidade, dessa beleza em forma de ciência aplicada aqui no Shopping Iguatemi. Então, nesse caso, eu tenho a luz que representa o Sol incidindo sobre o hemisfério sul. Isso faz com que a luz aqui atinja o hemisfério por mais tempo do que o hemisfério norte. Você tem dias mais longos e mais próximos do Sol. E aí é o verão, no hemisfério sul. Se eu venho para cá, após 4 meses, após 3 meses, o hemisfério sul e o hemisfério norte têm o mesmo tempo.
e aí você estão planos em relação ao Sol. Você tem a primavera para um e o outono para outro. Entendendo o planeta Terra. Imagine só, o monitor explica, a criança atentamente entende, acompanhada pelos pais. Educação é algo de companheirismo, em que os pais, o aluno, o monitor interagem, entendendo o universo dessa explicação, entendendo o planeta Terra e a forma como se comporta. Mas explica para mim, o que ele está aprendendo junto com os pais? Aqui a gente está vendo a diferença que tem entre o hemisfério sul e o hemisfério norte nas estações do ano. Então, como a angulação da Terra em relação ao Sol permite que a gente tenha no mesmo ângulo da Terra, né, mesmo, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, que estão ao mesmo ângulo do hemisfério de Greenwich. Você tem uma diferença entre norte e sul nesses dois hemisférios. Por que isso ocorre? Por causa da angulação da Terra em relação ao Sol. E dá para se aprender muito ensinando assim, vivenciando, interagindo com quem assiste, ou pelo menos questionando e ensinando, vivenciando de uma forma lúdica? Provavelmente a vivência aqui traz nele muito mais curiosidade do que se ele estiver só numa lousa vendo um desenho, né? Então, a hora que ele começa a ver a apresentação mais dinâmica, com um exemplo, com maquete, fica mais fácil do garoto aprender, né? Com certeza. Agora, os pais é que eu gostaria de perguntar. Para um pai, deixar o filho aprender assim de maneira lúdica, vivenciando, interagindo, é interessante? Isso traduz educação? Claro, com certeza. Isso é um sistema da criança interagir com coisas diferentes, de modos diferentes, para que no futuro ele tenha uma formação diferenciada, né? Do que aqui ele está vivendo nesse dia, que é legal, muito importante. Os pais acabam ensinando os filhos também, mostrando princípios básicos, interagindo. Isso é muito interessante. As crianças aprendem à medida que elas vivenciam, né? O pai aqui no caso, ele mostra que para o objeto com um simples toque, no caso, na captação da energia através da célula solar. Ele aprende muito. A criança pergunta, o pai ensina, aí vem outra pergunta e nessa interação toda acaba se aprendendo muito, lógico, sempre monitorado e sempre com os monitores aqui da USP, que ensinam bastante os pais. Aqui no caso, nós vamos chegando perto de algo interessantíssimo. A criança muitas vezes fica assustada quando ela vê um corpo humano, seja assim, ó, desmontado mesmo, olha, um fígado, por exemplo, olha isso aqui. Que coisa interessante, né? Um fígado e outros órgãos do corpo humano, enquanto a monitora vai explicando para a criança o significado de cada um deles e como isso tudo se encaixa nessa história. Olha que interessante, nós vamos acompanhar a explicação da monitora, olhem só. Aqui nós temos o útero, tá? Esse busto é de uma mulher e olha só o que tem dentro do útero. Tá vendo? Ele tem um bebezinho, olha só. Tá? Então esse é o útero, aqui é a bexiga, aqui é por onde saem as fezes e aqui sai o xixi, tá bom? Então aí a gente fecha aqui o útero e nós vamos colocar aqui. Aqui na Mostra de Ciência do Shopping Iguatemi tem pai acompanhando os filhos nessa ideia de interagir, de entender. À medida que ele está entendendo o que está sendo ensinado, você, como pai, como que você se sente? Sinto bem, né? Tá aprendendo uma coisa que não é para ser usado para o mal, né? Tá. Ele parece bastante interessado, né? À medida que ele vai interagindo, ele quer conversando mais, ele presta muita atenção. Ele é sempre assim, sempre curioso, sempre perguntando, sempre procurando entender o que está acontecendo. Isso é uma característica dele? Sim, desde novinho ele vai na creche, desde 6 meses. Então ele é uma pessoa ele se interage bem com as pessoas. Então eu acredito que influenciou bem na desenvolvimento do cérebro dele. Muito legal. E assim vai ele, aprendendo, ouvindo, ensinando, curiosamente interagindo e aprendendo mesmo. Isso é mostra de ciência aqui no Shopping Iguatemi de São Carlos. Na área de difusão científica já tem outras coisas sendo desenvolvidas aqui. Aqui foi colocado os painéis como esse aqui, olha, que está contando a história de Santos Dumont. Para se ter uma ideia, esse tipo de material é produzido dentro da USP, no Centro de Difusão Científica da USP, nas atividades de difusão científica pela PROV.
E aqui no caso se conta toda a história ilustrando-se com imagem. O 14 bis, o primeiro voo do 14 bis, como que ele se teve, como que se deu, em que época se deu, numa narrativa constante. E é assim que a gente faz, rádio, TV, jornais, tudo procurando fazer difusão científica. No caso, a Semótica também, que esse ano vai ter uma importante mostra de ciência, chamado Circo da Ciência, na Praça da 15 de Novembro em São Carlos, também produz livros, edição de livros. Vários livros são editados, né? Inclusive, não só livros, na difusão científica, além do rádio, TV, as próprias Semótica, os projetos USP Vai à Sua Escola, Fala Jovem, a Semótica, a Entomótica, as matérias de jornais, os ônibus itinerantes, os programas de TV que apresentamos, de rádio também que apresentamos, inclusive a produção de audiovisuais. Olha aqui, ó. No caso, a produção de audiovisuais também faz parte disso tudo, além dos eventos e tantas outras atividades que estão dentro da difusão científica do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, que está localizado no Instituto de Física da USP de São Carlos. Na mostra de ciência e difusão científica do Shopping Iguatemi aqui de São Carlos, na Semótica 2014, a Miriam está ao meu lado. Ela sabe muito bem o uso desses kits. Nesse caso aqui, chama Explorando os Céus e mostra muito a área de astrologia. Explica para mim, todos os kits, eles são educativos. E de qual a proposta dos kits em si? A proposta inicial desse projeto, junto ao grupo com Vanderlei Salvador Bagnato, é de fazer com que as escolas tenham mais ferramentas de uns laboratórios, montagem de laboratórios para esses estudantes que vêm vindo. Nesta fase, que já foi consolidado esse projeto, nós estamos agora numa segunda fase, na qual nós vamos inserir também treinamentos de professores para que eles possam treinar outros professores e isso se perpetuar nas escolas, dando mais possibilidades na ferramenta de trabalho para eles. É interessante que todos os kits têm um painel ilustrativo. Painel, por exemplo, os painéis estão aqui, olha, a química e todas elas estão ilustrando os kits em si. Isso é muito interessante, à medida que se interage, que se entende através dos painéis e também daquilo que é passado pelos próprios monitores. No caso aqui, meninos, os monitores estão atentos a cada pessoa, ele chama para conversar e começa uma explicação referente ao kit educativo didático. É assim mesmo, essa integração, essa interação entre o aluno, o pai, aqui o visitante, o próprio kit, o monitor, toda essa mescla vai dando assim um ar todo educativo? Com certeza. Você falou algo muito interessante. A ideia é essa, aguçar a curiosidade da criança e trazer também os pais junto deles. E aí cria esse círculo de interesse familiar também, não somente dentro da escola, os alunos podem adquirir os seus kits também e levar para casa, se tornar uma brincadeira, que essa é a ideia, aprender brincando. E no aprender brincando, o que se aprende é muito. Os pais ficam super interessados, junto com os filhos, acabam até revisando ou mesmo aprendendo conceitos que muitas vezes até esqueceram ou que muitas vezes não se lembram mais, mas o importante é estar vivenciando, aprendendo, vivenciando com kits dessa natureza tecnicamente perfeitos. É isso aqui, é a mostra de ciência e difusão científica do Shopping Iguatemi de São Carlos. Todos são bem-vindos. Pais, filhos, mães, todos aprendem de uma maneira divertida, educativa, interativa na Semótica 2014. Chapter é um programa que está chegando aí, a doutora Hilde sabe explicar. De que forma esse programa chega e qual é a proposta dele?
Não, o Chapter ele é um capítulo de uma associação internacional que trabalha com ótica e fotônica, então que chama SPI, né, que a gente fala SPY. E a SPY, então, ela é uma associação de pesquisadores que trabalham com ótica e fotônica, principalmente na parte aplicada à biologia e à saúde em geral. Como a gente faz parte do grupo de biofotônica, então nós fazemos pesquisa em cima disso. Então os estudantes se reuniram, tanto de graduação, pós-graduação, os pós-docs, e a nossa orientadora, a professora Cristina Curati, e aí a gente fez um capítulo aqui no Brasil, então no Instituto de Física, né, de São Carlos. A gente tem 5 no Brasil, 5 chapters, e esse 5º agora é o nosso, que acabou de ser lançado. Então ele foi lançado, e aí o que a gente tem que fazer? Qual é a ideia do chapter em relação à sociedade? É levar o ensino de ótica e fotônica, é levar a ótica e fotônica para a sociedade em geral. Qual é o nosso primeiro projeto? Então o que a gente tem unido esforços para fazer? É o ensino de ótica para pessoas com deficiência visual. E aí, ano que vem, a gente vai ter um grande encontro de ótica e fotônica, um dos maiores encontros de biofotônica do mundo, que vai ser aqui no Brasil, está sendo organizado pelo nosso grupo. E aí, junto com isso, a gente vai fazer uma exposição no museu, que chama Museu Ciência e Vida, lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que vai montar painéis interativos de ensino de ótica para pessoas com deficiência visual. Então a gente está fazendo todo um planejamento de quais são as melhores estratégias para ensinar. Já que o ano que vem a Unesco declarou que é o Ano Internacional da Luz, então assim, já que é o Ano Internacional da Luz, o que a gente pode fazer para as pessoas que não conseguem ver com tanta clareza essa luz? Então a gente está fazendo toda uma exposição e a gente também vai fechar a exposição com uma experiência de cinema para pessoas com deficiência visual. Então ela vai ser, todo mundo vai entrar na sala de cinema com os olhos vendados para sentir, para ouvir e para usar os seus outros sentidos. Então todo mundo vai entrar nessa sala e ter a experiência de cinema que a gente está tentando proporcionar. Inclusive um kit educativo pode estar em projetos aí para acontecer o ano que vem? Na verdade a gente vai pegar um desses kits que estão sendo expostos na feira, que é o kit de ótica, e a gente vai fazer a adaptação para pessoas com deficiência visual também. Então, ano que vem, Ano Internacional da Luz, muita coisa boa acontecendo. Na verdade é esse ano, a partir desse ano já, né? Porque o chapter ele vai funcionando de ano em ano. Então é um projeto para esse ano. Aí o ano que vem vai ser a feira, né? Ao meu lado está o coordenador da área de difusão científica do Centro Temático da FAPESP, o CEPOF. Bom, este ano a semótica ela está começando um pouco mais cedo, né? Ela está começando agora em agosto, com essa exposição de ciências, de ensino de ciências aqui no Shopping de São Carlos, onde nós temos aqui uma pequena amostra de materiais didáticos que são produzidos por uma equipe de pesquisadores renomados na área de física, química, biologia e matemática, tá? Sob coordenação do professor Vanderlei Banhato. Esses kits eles têm como objetivo levar a ciência de uma forma lúdica e de uma forma prazerosa para crianças, basicamente do ensino fundamental e começo do ensino médio também. E essa é o start, o começo da Semótica 2014. Semótica, ela é Semana da Ótica, já é uma tradição aqui na cidade de São Carlos e ela sempre começa com uma exposição aqui no Shopping Guatemi. Nesse ano, devido às reformas que o shopping está tendo, a gente tem uma pequena mostra desse material, porém em outubro, na Praça 15, nós vamos ter lá um Circo das Ciências. Nós vamos ter uma tenda com uma amostra de todos os equipamentos, kits e pesquisas que estão sendo feitas aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do Instituto de Física de São Carlos. Então nós podemos esperar para a semótica desse ano uma inovação, um Circo da Ciência na parte central da Praça da 15, onde diversos tipos de atividades educativas, científicas e tudo aquilo que acontecia, que acontece inclusive no universo da universidade e dentro do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, vai estar à disposição de quem estiver por lá visitando? Exato. Então nós temos na segunda semana de outubro o Circo da Ciência, ele vai ser na Praça 15, sexta e sábado, e nós vamos ter lá nesse circo uma mostra das pesquisas que são feitas. Tradicionalmente era feita aqui no shopping, nesse ano nós vamos fazer na praça
é um lugar central da cidade, onde tradicionalmente ocorrem shows culturais, né? De música, e esse ano inovando com ciência, né? Mostrar a ciência, que isso é uma forma também de cidadania, né? Uma cidadania não é só tudo que a gente conhece, mas também conhecer um pouco de ciência e ter contato com o mundo tecnológico faz com que a população ela venha a ter uma participação maior, tá certo? Porque conhece coisas que geralmente não estão acessíveis de uma forma geral.